5X, o podcast da Defenda PM. Olá, bem-vindos ao Defenda 5X, o podcast em que a opinião acerta no alvo. Eu sou Ernesto Puglia Neto, sou secretário executivo da Defenda PM, coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, e comigo aqui, nesse primeiro piloto do nosso podcast, está o coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori, nosso presidente. Uma boa noite, Pistori. Boa noite, Ernesto, e todos aqueles que nos assistem aqui no nosso podcast Defenda PM 5X. Para nós é uma grande satisfação o início deste programa, que terá uma sequência aí, para que nós consigamos discutir os principais temas e os temas relevantes que estão em pauta em todo o cenário nacional e principalmente estadual, que envolve a segurança pública, que envolve o policial militar e a sociedade. Então, para nós, é com bastante orgulho e responsabilidade que iniciamos essa jornada do podcast Defenda PM 5X. Também está com a gente aqui hoje o Frederico Afonso Isidoro, coronel da PM também, nosso diretor jurídico, que participa nesse primeiro programa. Ernesto, obrigado. Pistori, parabéns pela iniciativa, parabéns à Defenda. O podcast 5X vem num nicho um pouco diferente do que a gente está acostumado a receber pelos algoritmos. Ele vem discutir segurança pública e ciência policial, que são questões diferentes, vem trazer um pouco de técnica, vem trazer reflexões e fazer uma abordagem ao tema mais sensível hoje à sociedade brasileira. Bom, lá nos bastidores, nós temos a nossa jornalista responsável, Aline Rocha. Obrigado, Aline, por todo o seu suporte e todo o seu apoio. E a ideia desse Defenda 5X é discutir como se fosse uma efetiva disputa lá do estande de tiro sobre ideias, né? Vamos falar sobre ideias, sobre opiniões, e não ficar discutindo a ocorrência passada, contando aqueles causos de antigamente, que predomina no nosso público em geral, né, de nossos podcasts para o nosso público, predomina a contar a história, né? Não é esse o objetivo aqui, também não é o objetivo fazer críticas sem apresentar soluções. A Defenda PM, ao longo de toda a sua existência, ela sempre foi muito propositiva, óbvio, também foi muito crítica, mas foi muito propositiva, e a ideia é trazer essas informações, trazer, como o Fred colocou, uma discussão em alto nível. E a ideia é aqui, em ideias rápidas, conversas rápidas, rapidinho, né? Como se fosse um combate. Cada um vai ter um tempo para explanar as suas ideias, e depois a gente faz um apanhado, colocando você que está nos assistindo a par daquilo que está acontecendo no âmbito da segurança pública de São Paulo e do Brasil. É importante também colocar a importância do nosso público para que eles também participem, coloquem as suas ponderações e tornem o nosso debate cada vez mais rico, mais profícuo, mais interessante para todos, né? E trazer aqui, né, atiradores, jogadores, debatedores que possam elevar o nível dos debates. Eu acho até engraçado os podcasts com histórias e histórias, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado na segurança pública. A Constituição Federal caminha para a próxima legislatura, justamente aí para de 88, né? Vai fazer 40 anos, e naquele emaranhado de 250 artigos das normas permanentes, nós temos um artigo ali único sobre segurança pública, falando menos ou mais do que deveria, né? Então, muito se discutiu em 2025 sobre uma PEC da segurança e outras legislações que cercam o sistema criminal, e vai ser uma boa oportunidade aqui para nós debatermos aquilo que estão colocando no papel, talvez antes até de registrar este plano de governo no órgão competente, e acredito que será um grande sucesso o nosso podcast. É isso aí, gente. Como é que a gente acerta no alvo uma opinião sobre guarda municipal, por exemplo?
como é que a gente acerta no alvo, uma opinião, por exemplo, sobre como foi a segurança pública nos primeiros, ou nesses 3 anos que vivemos aqui em São Paulo. Como é que a gente acerta no alvo uma opinião sobre ocorrências que acabam sendo trazidas de uma forma emblemática pela mídia, porque impactam de uma forma muito grande tanto a população quanto a própria polícia militar ou polícia civil. Pensando nesse jeito de acertar no alvo uma opinião, a gente tem que escolher muito bem quem vai trazer para essa conversa. E a gente vai buscar sempre pessoas muito qualificadas para trazer essa opinião, trazer uma ideia que vai clarear tudo isso para você. E nessa dinâmica que vocês viram agora, fala um, fala outro, e aí você vai escolher aquele que acertou no 5x, aquele que efetivamente trouxe a opinião mais adequada para você nesse dia a dia. Eu convido você a acompanhar as redes sociais da Defenda PM. Nós vamos, com antecedência, divulgar o tema, o horário que vai ser divulgado ou veiculado o nosso podcast, mas a ideia é sempre essa, trazer gente competente para tratar de assuntos que estão na crista da onda, para usar um termo antiquíssimo, né, que revela um pouquinho da nossa idade, mas que é o que a gente pretende fazer nesse dia a dia do nosso podcast. Pistori, seu recado final? Bom, o recado, dentro daquilo que já foi falado, é que necessariamente as opiniões não serão divergentes, mas elas podem ser postas sobre olhares diferentes, né? Então, se a gente está falando de um tema muito relevante e nós estamos buscando, talvez, aí o corpo mais técnico, mais doutrinário possível, e aqueles que atinjam uma opinião que realmente seja no 5x, talvez elas não coincidam em alguns aspectos, em alguns olhares, mas certamente as opiniões aqui expostas serão opiniões que convergem no sentido de uma solução. Não é, e eu tenho aí como a minha expectativa, não ser uma unanimidade, mas que a gente também reflita sobre diferentes aspectos, sobre diferentes matizes daquilo que for tratado sobre um determinado tema, né? Aquilo que transcorre no cenário federal, sobre temas relevantes, como agora aí a PEC 18 da segurança pública, né? A entrada ou não da Guarda Civil Metropolitana na condição de polícia municipal ou não, quais são os fatores positivos, negativos, o que envolve isso na questão do papel das forças policiais estaduais, né, em termos de creditação ou não dessa polícia municipal que seria instituída pela PEC 18, enfim. Então, todos os trabalhos que estão circulando, estão ativos dentro desse cenário de temas tão novos, mas tão importantes para que a segurança do nosso país evolua e, no final, a sociedade colha os frutos disso daí. Fred, teu recado final. Bom, nós não temos um podcast atual com esse perfil, né? Eu posso assegurar que o podcast da Defenda PM não vai ser mais um podcast, é um podcast inovador nesse sentido, acaba abrindo também a oportunidade para ser voz das forças policiais. Como bem disse o nosso presidente aqui, a ideia não é de combate, de ter um eterno antagonismo, ficar aqui uma rinha, a questão não é essa, é debater segurança pública, debater ciência policial de uma forma técnica, de uma forma, de fato, olhando para frente, trazendo soluções plausíveis, executáveis, por óbvio, né? E o nosso intuito principal, além de defender a nossa instituição aqui no estado de São Paulo, é tentar melhorar um pouco a situação da segurança pública e da ciência policial por meio de debates técnicos, por meio de questões que possam ser, de fato, aqui estudadas e discutidas e que traga um resultado concreto para os nossos futuros governantes. Bom, é isso, gente. Num ambiente descontraído, num ambiente que vai ser bastante provocativo, eu garanto para vocês que vou fazer provocações aos nossos convidados, a gente vai levar esse Defenda 5x até você,
estreia no mês de abril. Fiquem atentos, acompanhem as nossas redes sociais, nós vamos divulgar com antecedência e vamos tentar trazer logo de cara já alguém de muito peso nesse primeiro programa para a gente poder já mostrar aquilo que nós vamos efetivamente trazer para vocês que assistem o nosso podcast. Agradeço ao Coronel Pistori, agradeço ao Coronel Frederico, agradeço à jornalista Aline, que está lá nos bastidores fazendo essa transição toda e nos dando as devidas lembranças sobre como devemos conduzir. Estamos chegando ao fim desse programa zero, esse programa piloto, que vai marcar a estreia daqui um pouquinho, no mês de abril, do nosso programa de podcast, o nosso Defenda 5X, o programa que acerta no alvo com a sua opinião. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa estreia. O 5X, o podcast da Defenda PM.